como os 7 pecados capitais são punidos no inferno é o que nós veremos hoje, de acordo com Santa Francisca Romana, no seu livro Tratado do Inferno. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também àqueles que estão chegando agora. Atrair a ação e a presença dos anjos e afastar a influência do demônio é o objetivo das nossas conversas de segunda a sexta, porque quanto mais nós conhecermos, mais nós vamos saber como atrair a ação dos anjos e afastar a influência dos demônios. E existe uma promessa formal na Sagrada Escritura que diz assim: medite nas 4 últimas coisas que vão lhe acontecer e não pecarás eternamente. Medite nos seus novíssimos. É a palavra que se usa. Novíssima em latim são as últimas coisas, como quem estava no vídeo de ontem, nós estávamos falando sobre isso. E são as últimas coisas que nos acontecem. E Deus promete àqueles que meditam sobre essas coisas com frequência que essas pessoas não pecarão. A morte, juízo, o inferno e o paraíso. Isso, a respeito do inferno, eu tenho um livro aqui para recomendar. Algumas pessoas às vezes me perguntam de quais livros o senhor tira a inspiração para os vídeos. Esse livro aqui está na livraria Petrus, aliás, uma excelente livraria, do padre André Beltrame, O Inferno Existe, Provas e Exemplos. E esse livro aqui é recomendável para meditar, para conhecer mais e meditar sobre o inferno, porque quanto mais a gente sabe quão ruim é o abismo, mais a gente evita, né, a si e a seus semelhantes. E o outro livro é o livro Tratado do Inferno, eu tenho em versão digital, que é o que eu estou usando hoje, de Santa Francisca Romana. E ela mostra os 7 pecados capitais, como eles são punidos no inferno. O que são os pecados capitais? Em 2 palavras, são aqueles, normalmente as pessoas têm mais tendência para um dos 7. Às vezes para mais ou para todos os 7 pode até ser, mas a pessoa normalmente tem uma especial propensão para um dos pecados capitais. Por isso, capital, a palavra capital quer dizer o principal, é aquele que mais leva a pessoa, aquele que mais atrai a pessoa. Algumas pessoas são mais atraídos pelo apego ao dinheiro, outros não estão muito preocupados com o dinheiro, mas estão muito apegados aos prazeres da carne e assim por diante. Então, o primeiro pecado capital e o principal é a soberba. O vício capital, o pecado capital dá na mesma. E qual é o tormento dos orgulhosos que ela viu nas revelações sobre o inferno? Então eu vou ler alguns trechinhos aqui, porque vale a pena nós meditarmos sobre isso. A bem-aventurada viu uma vasta prisão, cujos habitantes eram muito numerosos, e lhe foi dito que eram os soberbos, os orgulhosos. Esse cárcere era dividido em vários lugares, onde as vítimas eram classificadas, né, de acordo com as várias espécies desse pecado, porque o orgulho tem muitas ramificações. Então ela diz, por exemplo, os ambiciosos eram aqueles que os demônios mais desprezavam. Quanto mais esses miseráveis tinham sido ávidos de honras durante a sua vida, tanto mais eram saciados de opróbrios e de confusão. Quanta gente tem que, para conseguir fama, né, peca, renuncia ao seu dever, renuncia às suas obrigações junto à família, por exemplo, apenas para conseguir as falsas honras do mundo. Então a ambição, o sujeito que tem como principal objetivo da vida essa ambição de ser o primeiro, de ser glorificado por aquilo que ele não é, né, o que é diferente da pessoa buscar as legítimas honras. Um pai de família, ele tem uma honra própria pelo fato de ser pai de família e nós devemos prestar as devidas honras por isso. Uma mãe de família. Mas a pessoa querer, né, como muitos artistas a gente vê hoje em dia, eles entram no mundo da perdição para conseguir as honras. Quanto mais esses miseráveis tinham sido ávidos de honras, mais eram saciados de opróbrios e de confusão. O castigo vai na proporção do pecado. Então, se eles estavam buscando honras ilegítimas, no inferno eles vão especialmente sentir aquele desprezo e o que ela chama aqui de opróbrio, essa confusão diante dos outros. Cada família de orgulhosos, se é que posso falar assim, tinha sua própria pena particular, mas ainda havia um castigo horrível comum a todos os orgulhosos. Então ela vai dizer um dos tormentos que ela viu.
No meio desta prisão especial estava posto um enorme leão de bronze incandescente. Então, um bicho enorme. Sua goela estava voltada para cima e largamente aberta, com mandíbulas armadas com várias navalhas afiadas. Seu ventre era um antro de serpentes e outros bichos venenosos, e o orifício de saída era como a entrada desse monstro, armado de navalhas ardentes horrivelmente afiadas. Ele vai dizer, mas isso é meramente simbólico. Não, isso daqui dá uma ideia muito pálida dos tormentos do inferno. Mas muito pálida. Não existe tormento na terra comparável ao menor tormento do inferno. Ora, os demônios encarregados de atormentar estas vítimas lançavam-nos ao ar de maneira a fazê-las cair na goela desse enorme leão. Todas dilaceradas e quase divididas ao meio, elas passavam pela garganta desse monstro e caíam nas largas entranhas, no estômago do bicho, no meio das serpentes que pululavam nesse lugar infecto e exerciam sobre elas a sua raiva infernal. Deslizavam depois para a parte traseira, onde os demônios pegavam-nos com alicates ardentes e tiravam-nos para fora violentamente, através de navalhas afiadas que guarneciam a abertura. E este jogo cruel, os algozes recomeçavam-no sem cessar. Lembre-se que no inferno não existe mais morte. Né? E quando o corpo sofre um tormento de corte ou qualquer coisa assim, logo depois é reconstituído, porque faz parte do castigo, né? Reconstituído para poder sofrer de novo. Deslizavam depois... Estas almas, irritadas e enraivecidas por esses tão horríveis tormentos, uivavam de maneira medonha e proferiam blasfêmias assustadoras. Uivai, diziam-lhes os espíritos infernais, uivai, soberbos malditos, que durante muito tempo na terra travastes guerra ao vosso Criador. Tendes agora muita razão de vos desesperar, porque vossa infelicidade nunca acabará. Então a gente vê, isso aqui é apenas uma pálida ideia dos tormentos, inclusive corporais, depois da ressurreição da carne, que haverá no inferno. Segundo, então, primeiro, vício capital, soberbo. Segundo, tormentos dos condenados por causa da ira. Francisca notava que estes eram castigados segundo os diversos graus de sua culpabilidade, aqueles que se deixam levar pela raiva, pela ira, né? Mas eis que uma pena lhes era comum. Havia no cárcere deles uma serpente de bronze que o fogo do inferno mantinha continuamente abrasada. Seu tórax era largo, vão imaginando, a serpente enorme de um tórax largo, de bronze, né? Seu pescoço levantado tal como uma coluna e sua goela escancarada. Nesta horrível garganta estavam fixadas em forma de arco longas e resistentes agulhas, cujas pontas estavam direcionadas para a garganta do animal. Ora, os demônios pegavam as tais almas e lançavam-nas por essa abertura para dentro do corpo do monstro. Depois, com alicates ardentes, retiravam-nas todas dilaceradas pelas pontas das agulhas fixadas na saída. Sofriam continuamente esse suplício que as levava a um desespero medonho e que arrancavam delas as mais medonhas blasfêmias. A gente vê, a hora da misericórdia é agora, de nós pedirmos a divina providência. Sem a graça de Deus é impossível vencer o pecado capital. E não é assim como um botão, a gente aperta o botão, caiu, acabou o pecado capital. Não, aquilo nos acompanha a vida inteira e é parte da nossa prova na Terra, lutar contra o vício capital e, portanto, é preciso rezar continuamente. É preciso estudar a doutrina católica frequentemente. Porque assim nós vamos alimentando as noções, vamos alimentando na nossa inteligência e na nossa vontade, pela graça de Deus e pelo estudo da doutrina católica, da importância desse tipo de conversa que nós estamos tendo agora. Né? Terceiro, tormento dos avarentos, que eles são apegados ao dinheiro de maneira desregrada. Então, a bem-aventurada viu depois os avarentos em uma fossa cheia também de grandes serpentes com braços. Serpentes com braços. Cada um desses hediondos répteis agarrava-se a um dos condenados que a justiça divina lhes havia entregado. Batia-lhes na boca com sua cauda, dilacerava-lhes o coração com seus dentes por causa do apego, o coração apegado ao dinheiro, e apertava-os com seus braços de modo a sufocá-los, se isso fosse possível. Mas outros demônios vinham arrancá-los dos seus horríveis braços com alicates de ferro
que os dilaceravam horrivelmente para mergulhá-los em uma segunda fossa repleta de ouro e prata derretidos, afligindo com os sarcasmos. Alguém vai dizer, mas isso você está querendo nos assustar. Eu digo, não. Nossa Senhora, quando apareceu para os 3 pastorinhos em Fátima, uma das primeiras coisas que ela fez na grande aparição de julho foi mostrar o inferno. Porque a mãe não quer que o filho entre lá. E é só mostrando a realidade, porque isso aqui não é exagero, isso aqui é uma pálida ideia. É só mostrando a realidade do buraco que nos impede de cair nele. 4, tormento dos invejosos. Todos esses infelizes eram cobertos com manto de chama. Tinham um verme venenoso que lhes roía o coração, penetrava no peito e subia até a garganta para aparecer na boca, que a forçava a abrir convulsivamente. Mas um demônio o impedia de sair, esse verme de dentro, apertando com sua mão o pescoço da vítima, o que causava insuportáveis asfixias. Enquanto o sufocava assim com uma mão, com a outra tinha uma espada com que lhe trespassava o coração. Um segundo vinha depois para lhe arrancar o coração do peito, mergulhava-o na imundície e recolocava depois para novamente arrancá-lo, e assim sem fim. Isso é o anjo da guarda dela que o mostrava, mostrava para ela os tormentos do inferno. E esses tratamentos bárbaros eram acompanhados de escárnios e repreensões que levavam esses infelizes à raiva e o desespero. Como Deus é misericordioso de nos dar, se ainda nós estamos vivos, é uma misericórdia de Deus, porque nós ainda podemos nos emendar. Não é? E rezar a oração pedindo força para vencermos o nosso vício capital. Tormento dos preguiçosos. 5. Francisca viu-os sentados no meio de um grande fogo, com braços cruzados e a cabeça inclinada sobre os joelhos. Os assentos eram de pedra. Essas pedras eram profundamente onduladas e as cavidades estavam cheias de carvão em brasa. Os bancos estavam também incandescentes e as chamas que saíam da labareda envolviam as tristes vítimas e cobriam-nas tal como um vestido. Ora, os demônios pegavam-nas com alicates ardentes, derrubavam-nos violentamente sobre essas camas medonhas, arrastavam-nos virando-as e tornando a virá-las de todas as maneiras. Isso era para castigá-las por ter perdido o tempo. Hoje, com a internet, como é fácil a gente perder o tempo. Deus nos deu 24 horas para fazer o bem. E é tão bom que nos deu uma boa parte disso para descansarmos. Mas quantas vezes a gente perde o tempo? Às vezes eu fico pensando, puxa, no dia do juízo, Nosso Senhor vai me cobrar esse tempo. Ao lado de cada uma delas, dessas camas, ao lado de cada uma das almas preguiçosas, havia um demônio que com um canivete lhes abria o peito e derramava dentro óleo fervente. Isso era o castigo por terem presumido da misericórdia divina. O que é isso? Ela disse, não, eu não preciso fazer muito esforço, Deus é misericordioso mesmo, Ele vai me salvar. Essa é presunção de se salvar sem o merecimento. E a fé sem as obras é morta. Colocava ainda vermes nas feridas em punição aos maus pensamentos que a ociosidade delas tinha permitido. Ou seja, a pessoa que se permite ociosidade, a pessoa que tem obrigação, não cumpre o dever, não cumpre a obrigação por ociosidade. 6º e penúltimo, tormento dos gulosos. Francisca pôde contemplar também o castigo da gula. Cada infeliz condenado por esse vício tinha um demônio que o arrastava pela cabeça nos carvões em chama, ao passo que outro demônio em cima dele o pisoteava com violência. Atava-lhe em seguida as mãos e os pés e o precipitava em um caldeirão cheio de piche derretido. Depois, retirando-o dali, a jogava em outro cheio de água quase congelada. E vai explicar por que esse tormento. Depois derramava vinho fervente na boca para castigá-lo pelos excessos cometidos durante a vida. O pessoal acha que pode ficar bêbado, que não tem nenhuma consequência para a eternidade. É claro, porque a bebedeira é gula. É a gula no líquido. Eu posso ter gula no líquido ou no sólido. Boa parte, né, dependendo do país, tem mais tendência para um ou para outro. E o pessoal acha que não, desde que eu não dirija depois, então eu estou tudo bem. Não. Isso aqui será cobrado depois. Durante esse tempo, seus algozes lhe diziam com ironia: apenas dos gulosos nesta morada é o excedente do calor e do frio. Eis, portanto, para onde vos conduziram as vossas intemperanças, diziam-lhe os espíritos infernais. Doravante tereis por comida serpentes e por bebida
o fogo. Aqueles que exageram, né, e que cometem o pecado de gula, tanto no comer quanto no beber, nós pensarmos nisso nos ajuda a evitar. 7º, tormento dos luxuriosos. Esse é o último. Aqueles que buscam desenfreadamente todos os prazeres da carne, ou seja, fora daquilo que é legítimo, buscam os prazeres da carne. Francisca buscava com o olhar os escravos dessa vergonhosa paixão. Foi-lhe mostrado. Eles estavam atados a postes de ferro incandescentes, e os algozes, com línguas de fogo, lambiam todas as partes do corpo, o que era um suplício insuportável. Outros demônios com alicates de fogo arrancavam-lhes pedaços de carne em punição aos festins que fizeram na terra para favorecer a funesta paixão da luxúria. Tantos bailes e festivais e discotecas, o que fazem senão isso? Sob os postes de ferro havia grelhas em chama com pontas de ferro junto das quais estavam deitadas horríveis serpentes. Os demônios de repente lançavam suas vítimas, derrubando-as, fazendo-as cair para trás sobre esses leitos medonhos, essas camas horrorosas, e as serpentes se lançavam sobre eles, mordiam-nos com raiva inconcebível. Esse suplício era reservado particularmente aos adúlteros. Fica aqui, lembrando a promessa de Deus Nosso Senhor, quem meditar sobre essas coisas com frequência vai evitar o pecado, uma promessa formal de Deus Nosso Senhor. Peçamos ao nosso anjo da guarda que nos mostre, que nos faça sentir o horrível, o tremendo dos tormentos do inferno, para que na hora da tentação a gente, se lembrando disso, evite o pecado. Muito bom dia, nos vemos amanhã, se Deus quiser.